Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast 4x1, 4 mulheres e um propósito. Eu sou Bianca Fola, especialista em atendimento premium. Tenho aqui ao meu lado Lilian Chateau, especialista em gestão, e Merielle Basílio, especialista em produtos do digital. E a nossa convidada de hoje é uma convidada muito especial, uma amiga pessoal também, e que tem muito para contar aqui pra gente, Flávia Caria, terapeuta. Certo, amiga? Certo. Que mais que você é? Terapeuta, mulher, mãe, filha, que tem que equilibrar todos os pratos, malabarista. Né? Malabarista. A Flávia, eu vou falar com propriedade, que é uma amiga, grande amiga e querida, ela tem uma jornada muito bonita no recomeçar depois da maternidade. E é sobre isso que eu acho que vai ser o nosso podcast de hoje. Esse olhar da mulher que fez o papel dela como mãe e que agora está se redescobrindo como empreendedora. Tô certa ou tô errada? Tá certíssimo. Acho que conecta com muitas da nossa audiência, né? Nós trabalhamos aqui sempre com mulheres empreendedoras, na grande maioria são mães, né? E a gente sabe que maternidade é um divisor de águas, né? Com certeza. Depois da maternidade, não sei o que acontece. Muda uma chave e eu acho que até encoraja a gente a empreender. Não sei se foi o seu caso. Conta, amiga, a sua história pra gente um pouquinho. Desde quando? Desde o direito, lá atrás, quando nós nos conhecemos. Pode. Desde onde? Do direito? Faculdade de Direito também. Advogada. Porque se eu começar a falar desde muito para trás, as pessoas vão achar que eu não bato muito bem. Então vamos ter certeza. Vamos limitar, vamos direito. Vamos na parte do que eu conheço da sua história. Exato. Não, vou ter que voltar. Eu fiz a minha primeira... Não é jornada, mas a primeira faculdade que eu falei assim, é isso que eu quero, foi arquitetura. E eu prestei arquitetura, saí do terceiro ano, prestei arquitetura, passei na FAU, na USP, né, aquela coisa. Em menos de um semestre eu me decepcionei absurdamente pela instituição, não pela arquitetura, mas eu não tinha a opção de fazer uma faculdade privada. Eu só tinha a opção de fazer uma faculdade particular. Pública. Acho que isso... Pública. Isso. Pública. E acho que isso me deu uma surtadinha, né? E aí quando eu fui falar com meus pais, eles, não, beleza, você quer desistir, tudo bem, mas você me fala, o que você quer ser da vida? E eu, no auge dos meus 18 anos né? Eu olhei para a cara deles e falei, eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu não quero ser arquiteta. Aí eles, isso não basta para você desistir. Você tem que falar o que você quer. O que você quer? Se você virar para mim e falar que você quer ser, teu sonho é ser pizzaiolo, a gente vai investir em você para você ser a melhor pizzaiolo de São Paulo. Se você falar para mim que você quer ser babá, a gente... Não tô desmerecendo nenhuma profissão, tá, gente? Eu tô falando assim, que não é que eles... Você tem que ter uma profissão que é super glamurosa, glamurosa, que as pessoas enxergam como. Tomar uma decisão. Eu tinha que decidir o que era. E o incentivo deles, tipo assim, não importa o que você decide, você tem que ser a melhor naquilo que você decidir com 18 anos. É difícil. Com 17 já foi, né? Aí tem que decidir de novo. Aí eu falei assim, eu quero ser professora de escola infantil. Isso é uma coisa que não sei quantas mulheres já passaram por isso, mas acho que a maioria, quando era criança, quis. Mas para mim era uma coisa de querer mesmo. Eu não tinha noção nenhuma do que era ser professora, mas você tem aquele... a sensação que eu tinha era que eu ia poder acolher. Eu acho que o acolher foi uma coisa que sempre teve aqui dentro. Aí minha mãe, muito esperta, me levou, falei, então tá, então vamos fazer um estágio naquela escolinha que tem ali na esquina. E me levou na hora do recreio. Teste de sobrevivência. Essa tia Mereni. Vamos saber se é isso mesmo que ela quer agora. Não, e nessa escola era fantástico, porque assim, eles dividiam o recreio, né, das crianças, acho que é pra não ter briga, né? E lá no fundo ficavam as crianças maiores
E bem na frente, assim, visível, porque antigamente era bem mais seguro, né? Ficava visível as crianças pequenas, as que tocam o terror mesmo, assim. Aí eu cheguei lá, minha mãe, vamos entrar? Eu, não, eu quero fazer direito. Eu não conhecia essa peculiaridade Não? da história. Pois é, quero fazer direito. E aí, isso era junho, falei, as inscrições para vestibular vão começar, sei lá, em agosto. Pô, tenho um mês inteiro para decidir se é direito mesmo. Se chegar lá e eu resolver que é outra coisa. Aí, dia seguinte, papai e mamãe me levaram pro cursinho, para fazer a matrícula no cursinho. Para eu começar a estudar, afinal de contas, eu ia ter que fazer tudo de novo. E aí foi, esse cursinho foi e tal, aí acabou que eu não passei na São Francisco por 15 pessoas, e minha mãe continuou indo na São Francisco por algumas semanas para ver se 15, 14 pessoas desistiam. Mas passei na PUC. Graças a Deus. E aí foi a minha história com direito. Começou aí, assim, não... Eu nunca tive uma paixão pelo direito, nunca foi uma coisa assim, eu amo o direito e tal. Que te brilhava os olhos. Não, mas eu falei assim, mas não era uma coisa que me desgostava. E assim, e lá na PUC, eu não sei como... Hoje em dia as coisas são bem diferentes, ainda mais com rede social, né? Mas para mim, o fato de eu chegar na faculdade, os professores estarem de terno, na estica, sabe aquela coisa? As professoras todas com roupa social, ao contrário da FAO, que era chinelo, fumando cigarro no meio da sala, bermuda e regata. Essa te causou uma repulsa. Paixão, talvez essa beleza A do beleza direito, do direito, a exato. formalidade, a elegância. Porque assim, não é que eu fui criada numa família super rica ou em meio de pessoas, pelo contrário. Assim, eu fui criada de uma forma muito simples, com famílias, né, nunca passamos fome, nada, mas nunca teve luxo. Mas a beleza me encanta. A beleza encanta e vende em qualquer lugar, gente. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, né? É uma coisa... Em qualquer lugar. Me encanta, eu vou falar que não, me encanta. E isso foi, acho que isso me encantou mais no direito, na faculdade, do que a matéria em si, o direito em si. E aí por coincidência, eu estava no primeiro ano ainda, na frente no primeiro não, no segundo ano, na frente da casa dos meus pais, assim, atravessando a rua, tinha o escritório de uma prima, da minha prima, né? Meio parede. Aí fui lá pedir estágio para ela, falei assim, vamos ver como que é. E aí trabalhava por R$100 por mês. Estágio, isso, é sobre isso. Igual uma louca, trabalhava igual uma louca. Teve umas questões internas lá que acabava que um dos advogados só ia trabalhar de noite. Então, às vezes, era 10 horas da noite, ele me chamava, você pode vir aqui? Afinal de contas, eu ganhava R$100, né? E morava do outro lado. Que custa? Tá fazendo nada? Tô pagando. Você vai dormir? Essa parte era bom cortar, né? Não, porque foi o que assim, te motivou a procurar um outro lugar. Não, foi pior. Porque aí... O problema não era ser chamada às 10 da noite para poder trabalhar sendo remunerada com R$100. Tem pior. Não, é que assim, eu sou... além de eu ter essa questão do acolhimento, do cuidado, da beleza, eu tenho um senso de justiça que é meio fora da curva, sabe? Pra mim tudo que sai do que é justo, lógico que tem, né, uma margenzinha, mas quando é gritante, é uma coisa que eu não consigo, não digere, não dá pra aceitar. desce. E aí, nesse estágio, ia ter uma audiência trabalhista, que era uma área que até me agradava. E eu fui com a advogada na audiência e eu vi, assim, eu fiquei sentada, né, no fundo,
E eu via nitidamente o advogado do trabalhador fazendo besteira, mas assim, eu estava no 2º ano da faculdade e eu consegui enxergar que o que ele estava fazendo estava muito errado. Eu olhava assim, mas, gente, deixa eu defender esse moço, coitado. Eu quero falar. Eu já sei. Não, e assim, e a empresa, que era o lado que a gente estava, propôs um acordo ridículo. E o advogado aceita, assim, tipo, pra mim tá bom já, né? O meu trabalho já tá bom, eu ganhando alguma coisa tá bom. Pois é, na hora que eu saí da audiência, o que uma estudante estagiária interessada pergunta para sua advogada? Mas ele tinha direito ao que ele estava pedindo? Uma dúvida, né? Aí eu escuto um psst. O trabalhador nunca tem direito. No caso, Gente, de você estar respeitando. eu preciso interromper, porque se você assistiu o episódio anterior da Cristiane, ela teve uma pessoa que moldou ela como pessoa para seguir no direito e ser a melhor criminalista que ela poderia ser, que é o que ela é hoje. E no caso da Flávia, eu acho que vem isso. Essa pessoa fez você não querer. Não, aí... Tipo assim, eu não quero ser advogada trabalhista, porque... fazer isso. Como assim? Eu não quero trabalhar para a empresa. Então, mas essa pessoa assim, te fez olhar pro não. Já me deu um não, assim, que eu não quero. E aí, por questões financeiras e tudo, eu acabei prestando concurso público. E primeiro fui para o Ministério Público, então foi bom, porque eu consegui ver como os promotores trabalhavam, para ver se era para onde eu queria. Também não era. Aí eu fui para o Tribunal de Justiça, para o TJ. Aí comecei a trabalhar com desembargadores. E aí eu comecei a achar que legal. Desembargador já é mais legal, porque você tem as duas partes. E você vai lá e, né? Então, juiz é bom. Vou ser juíza do trabalho e vou calar a boca das empresas. Né? Não. Mas é o... Mas é o quê? Não sei, vocês com um olhar da importância de ter pessoas que moldam o caráter, porque era uma jovem profissional. Meio perdida. Né? Ok, mas a importância da gente tomar cuidado com o que a gente faz com as pessoas que chegam até a gente, quando a gente está ensinando a ser o profissional da área, né? Você, quando faz as suas mentorias, quando dá os seus cursos, o cuidado que a gente tem que ter para não ser essa pessoa que te chocou. E provavelmente ela não tem nem ideia. Não. Ela não tem ideia. Ela não tem ideia. Ela... Essa é a dificuldade do professor, do mentor. A gente tem conhecimento, só que quem tem esse conhecimento já tem uma jornada, já vivenciou muitas coisas para definir que por N critérios aquele caminho é o melhor. Quando você tem um aluno, quando você tem um mentorado, ele está em outra régua, ele está em outro momento. Então, muitas vezes, ele não consegue absorver o conhecimento que você quer dar, o posicionamento que você dá, porque ele não viveu, ele não passou muitas coisas. E, na verdade, o mentor, o professor, ele tem que dar um direcionamento para falar, viva isto, e quando você viver isto, você vai entender o porquê tem dessa habilidades frase. e critérios para saber definir os caminhos com tais e tais padrões ou tais e tais critérios. É muito difícil isso. Eu tenho uma professora na faculdade que me falou um negócio também que ficou muito forte para eu desistir da carreira de fisioterapia hospitalar. Quando uma senhora faleceu na minha mão, ela falou assim, acostume-se, aqui morre muita gente, é todo dia, não adianta chorar, bora. Eu falei, mas isso é uma assim. questão da falta de sensibilidade das pessoas, né? Então, em vários níveis. Mas é que vai ser assim. Vão morrer muitas pessoas, Sim, mas não no meu nível. Como? Porque aí assim, não chegou nesse nível, mas a gente tá falando de como você influencia. Por exemplo, eu era mais nova, eu tinha acho que uns 12 anos, eu fazia escola de música. E aí a gente tinha as aulas, tinha uma aula de solfejo, e eu tinha sempre dificuldade. Eu vinha num tom, se eu precisasse sair dele, quando eu voltava, eu não voltava no mesmo lugar. Então, assim, pode parar, você tem um defeito de fábrica. Nunca mais. Então, tipo assim, quando eu tinha que fazer matéria obrigatória de coral, eu não queria cantar, porque eu tinha um defeito. E eu cresci com isso na minha cabeça de que eu tinha um defeito. É muito doido. Você entendeu? Então, assim, às vezes, para quem você fala, da forma que você fala, no momento que você fala, e a gente, como orientador, a gente tem que ter cuidado com isso. E com o filho, a gente tem mais isso, né? Porque isso fica. Fica.
E depois você se desencantou. E desencantou de novo com essa Com coisa direito. do escritório. Aí você falou, não, vou ser juíza. Vou ser juíza do trabalho. E aí eu comecei a estudar. Só que nesse ponto, eu já tinha me formado. Uhum. Eu continuava trabalhando no tribunal com desembargador. Então, minha OAB, ela tá lá ainda na OAB. Oficialmente você ainda é. Não, Você não. ainda tem a carteira de OAB ativa. Não, porque eu prestei a OAB, passei na OAB, mas eu nunca pude tirar a OAB. Porque ela era funcionária Porque pública. eu era tinha funcionária pública. incompatibilidade. Uhum. E aí, nisso eu casei. E depois que eu casei, eu comecei a estudar, fazer cursinho, tal, e dedicando, e trabalhando, e dedicando, e trabalhando, e dedicando, e fiquei grávida. Aí vem um outro capítulo E da aí história. começa. Porque assim, não é. A gravidez pra mim foi assim, e ainda é, sabe? O meu filho é a bênção da minha vida, é uma coisa que eu não vou nem começar a falar, porque senão eu vou chorar. Mas ao mesmo tempo, enquanto era só eu e o Sérgio, podia falar o nome dele? Claro. Claro. Um juiz, eu não sei se vocês sabem, né? Normalmente você não começa. Normalmente é quase impossível você começar na capital. Você sempre vai começar numa comarca do interior. Se Tá. você der sorte, pode ser o interior a 30 mais minutos pertinho. daqui, mas é muito raro. Normalmente Uhum. você vai para aquele lugar que ninguém quer ir. Para começar a sua A não carreira ser- e vir vindo para os grandes Uhum. centros, né? E assim, e também vai pela classificação que você pega. Então, os primeiros vão, Tem né? preferência. E aí, quando era só eu e o Sérgio, eu falei assim, é pouco tempo, a gente se vira, vai e volta, se vê de final de semana, não vou desistir. E continuei. E quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava no auge da minha preparação para juíza do trabalho. Eu estava assim, tinindo. E aí, só que eu tive que fazer a opção, porque eu falei assim, quando saiu o concurso, eu falei, eu não vou prestar. Não vou, porque se eu passar, Como que eu decido, né? eu não tenho, porque assim, eu vou pra sei lá onde, com um filho no braço, e deixo meu marido em casa, em São Paulo, e a gente se vê como, e meu filho, enquanto eu estiver trabalhando, vai ficar fazendo o quê? Quem vai cuidar? Eu vou tirar ele, né? Eu fiquei numa situação bem ruinzinha nesse sentido, e continuei no gabinete, trabalhando com desembargador, que foi a opção. Não era feliz ali, queria sair dali, porque no final eu descobri que juiz também não é aquele mar de rosas, porque as pessoas acham que é, né? Mas não é. Porque ele está limitado ao que o advogado pede. Então, Se o advogado fizer um vários papel processos, ruim, ele não consegue o dar. advogado ruim, você olha ali, você abre o processo, tem coisas nitidamente claras que tinham que ter sido pedidas, mas não foram, e você tem que simplesmente ignorar. Ignorar. E aí? Você fica... eu não sei o que é pior. Sabe aquela coisa de colocar a cabeça no travesseiro? Eu falei, nunca na minha vida. Como que eu vou colocar a cabeça no travesseiro e dormir? Eu já tenho insônia. Senso de justiça latente, né? E aí, eu estava nessa fase, bem doida, e o meu marido recebeu a proposta para um novo trabalho no Rio de Janeiro. Meu filho estava com 5 anos e pouquinho. Aí a gente, pelo Thiago é uma época boa, porque ele vai entrar no primeiro ano do fundamental. Então já, né, a escolinha que está aqui vai acabar. Eu não estou gostando, então vamos. Nunca tinha pisado no Rio de Janeiro, não sabe, para mim Rio de Janeiro era novela, né? Um bando de malandro. Gente, eu amo o Rio, tá? O meu namorado é carioca, mas eu concordo. Não, mas é o estereótipo, né? Igual os cariocas têm de São Paulo. De São Paulo. Porra, Sim. meu. Porra, Eu meu. não falei um porra, meu, até agora. Mas vai sair. Não vai. Porra, meu! Eu não falo. Caramba, meu. Caramba, pode ser. Mas tudo bem.
tinha esse estereótipo e só, e vamos que vamos. E eu tirei os 2 anos de licença sem remuneração, que a gente tem direito, e a gente combinou que aquele seria o prazo para decidir se a gente ficaria no Rio ou não. E eu ia aproveitar para colocar minha cabeça no lugar, né? De o que eu quero, já que eu tive essa oportunidade de parar também. E acabou que passaram-se os 2 anos e a gente conversou. A gente não tinha ninguém no Rio de Janeiro, absolutamente ninguém. E o Thiago era pequeno, né? Ele tinha, nessa época, ele estava com 7. É criança, né? Uma criança, não pode ficar sozinho, ele precisa de um cuidado. Aí a gente começou a colocar no papel. Para eu trabalhar, o que ia acontecer? A gente ia precisar de empregada que cozinhasse e ficasse o máximo de tempo possível em casa, de uma babá, pelo menos uma, porque dependendo ia ter que ter troca de horário, mais o carro, motorista. Você vai indo, né? Pra mãe sair pra trabalhar, alguém tem que gerenciar a vida do filho. Alguém tem que cuidar da criança e isso tem um custo. Exato. Os custos eram muitos e ainda tinha mais um agravante, que o emprego dele, ele viajava demais. Ele quase nunca estava no Rio. Tanto que tinha vez que eu falei assim, a gente precisa ficar aqui, porque pra quê, né? E aí a gente decidiu que eu não ia trabalhar, eu ia ficar em casa cuidando 100% do Thiago, que era a nossa prioridade de vida, assim, nosso tesouro. E aí, quando o Thiago cresceu? O Thiago hoje tem quantos anos? 21. Meu bebê. Do jeito que ela tá falando, eu falei, ele deve estar com 9, Não, né? Ele já tá na Holanda fazendo faculdade. Entendi. No momento ele está no Marrocos. Marrocos. Tô fazendo as contas aqui. Mas eu quero que você fale dessa mudança sua de... Conforme ele foi crescendo, você dá, né? Dá esse negocinho de... Daqui a pouco ele não vai mais querer a mamãe, né? Daqui a pouco não precisa mais de mamãe. Mas eu ainda não tava muito. E eu tinha uns problemas meio serinhos de saúde. E sabe quando você testa tudo? Tudo. E nada funcionava. E uma pessoa virou pra mim e falou, você conhece o Ayurveda? Eu falei, não. Vai te fazer muito bem. Eu falei, vai. Então, você sabe o que você tem que fazer? Vai lá no ashram do Dr. Ruguet, faz a desintoxicação dele lá, que chama Panchakarma, e depois você me fala. Tá bom. Fui dar um Google para saber o que era Ayurveda? Não. Você foi? Não. Foi na confiança. Né? Tipo, o nome já é estranho. Se eu olhar, eu não vou. Mas ela tá falando que é a minha chance, então eu vou. Mas, de toda forma, o que você pensa quando eu te falo, vamos lá fazer uma desintoxicação? O que você pensa? Beber bastante água e fazer xixi. Água, tomar um suquinho verde. Ficar sem internet. Tomar um banhinho de banheira. No interior, talvez tenha uma cachoeira gostosa. Uma caminhadinha, né? Pegar um sol. Parece um Buda. Fala, vamos meditar. Vamos meditar. Não, eu nem pensei que existia essa possibilidade de meditar, assim, pra mim não fazia parte. Aí, uma semana antes, me chega um pote de manteiga ghee com 7 ervas amargas e a orientação de tomar aquilo todo dia de manhã, durante a semana, uma dieta louca. Falei, tá bom, vou fazer. Não, obediente, né? Quando chegar lá vai ser outra coisa, né? Gente, eu não vou entrar em detalhes porque não é indicado para todo mundo. E se eu falar o que acontece, metade vai sair correndo, metade vai querer ir. Conta nos bastidores depois. Depois eu conto. E eu só sei que, assim, uma das coisas que eu tinha era... Eu tinha endometriose, então eu tinha cólicas incapacitantes mesmo. De não conseguir levantar, de estar dirigindo e o pé falhar, porque a cólica está tão forte que o pé não vai. Então, eu corria risco de bater o carro a qualquer momento. Tava nesse grau. E era assim, você pensar, tem cólica quando está menstruada, né? Não.
Uma semana antes começava. E quando acabava, terminava. Só que era uma menstruação de 10, 12 dias. Então, assim, quase o mês inteiro eu tava com dor. E fiz o tratamento, tudo. Beleza, voltei para casa. E logo em seguida, a gente ia viajar para Portugal. Graças a Deus era Portugal. E tô no avião. Na hora que o avião começou a andar para decolar, eu olhei pra cara do Sérgio e falei assim, Sérgio, desceu. Ele falou assim, deu aquela, sabe, uma gargalhada. Eu falei assim, não, impossível. Você sentiu alguma coisa? Eu falei, não, mas desceu. Ele, não. E eu não tinha nada, porque cadê a uma semana de cólica? Não tive. Você ficou livre da endometriose? Não. Na verdade, é que poderia ter ficado, tá, Bi? Pelo menos sem ela ativa, vamos dizer assim, sem a inflamação causando tanta dor. Ele não vai, o Ayurveda ele não vai te tirar o que já tá ali. Isso é cirúrgico, não tem como. Mas ele consegue acalmar o tecido da endometriose e deixar ele desinflamado. Desinflama. E foi por conta disso que você foi tão apaixonada, né? Que você se dedicou tanto ao estudo da Ayurveda, então porque foi aí, porque ela foi um case de sucesso. Case de sucesso total. Daí, você viveu isso. Quando eu pousei em Portugal, a primeira coisa que eu fiz não foi avisar minha mãe, cheguei. Foi mandar uma mensagem no grupo que tinha feito a desintoxicação comigo, assim, pelo amor de Deus, me mandem a página dos antídotos, que era o que a gente coloca na comida para dar uma melhorada. E o que pode comer, o que não pode. Gente, pelo amor de Deus, quem puder me manda a apostila inteira. Aí eu saí correndo para comprar as coisas. E eu fiquei, sem brincadeira, eu fiquei uns 5 meses, 6 meses sem ter dor nenhuma. E nessa hora, eu falei assim, eu vou estudar. Eu quero aprender o que é isso. E fui fazer o curso com o Dr. Ruguet, com esse médico que cuidou de mim. E o curso, ele era basicamente, eram 20 módulos online, 4 semanas presenciais. Na primeira semana presencial, tá tendo aula teórica, tal, começou a prática. Então, deitou uma pessoa na maca, uma aluna desse lado, eu desse lado da perna, cada uma numa perna, e a professora orientando. Na hora que a minha mão fez assim, ó, na perna, gente, ó, arrepio só de falar. Subiu, mas assim, do pé até a cabeça, assim, todos os pelos, tudo, o corpo inteiro arrepiado, aquela coisa que meu coração, até falei, eu não sabia se ele estava batendo forte ou se ele tinha parado. Era um misto de vai ter alguma coisa. E aí nessa hora eu falei, não, é isso. Não é muito louco descobrir o seu óbvio. Com quantos anos, Flávio, você estava? Isso daí foi em 2016. Eu tava com 36? Não, eu sou de 77. A gente. 67, não, você depois dos 30, depois de ser mãe, quase depois 39, né? Com quase 40 anos, você descobriu. Tava com 39. Mas é engraçado, né? Porque a primeira palavra que ela falou foi acolhimento. A primeira palavra que você falou, que te brilhava, e por isso você pensou na escola, foi acolhimento. E a terapia manual é acolhimento. É o cuidar do outro. Exato. Né? E até na justiça, né? O ser justo é acolher, é uma forma de acolhimento. Sim. Mas você foi por um outro caminho. E é muito louco quando a gente tem esse processo de amadurecimento do ser humano. Na verdade, não é nada mais que isso, né? Quanto mais idade a gente tem. E a Flávia, quando fala da história dela, eu vejo que pode ser um caminho, um guia, um abrir olhos para muitas mulheres. Porque ela sabia que o Thiago já estava bem encaminhado, o Sérgio estava tudo bem com a família dela. Aí ela se colocou num lugar de descobrir o óbvio dela e de se dedicar. Ela é muito competente em tudo que ela faz. Então, a Cris brinca que ela não estudava, tirava 9, a gente estudava pra caramba e tirava 9,1.
Mais ou menos isso. Então, ela é muito competente naquilo que ela faz e muito dedicada. E aí ela foi se aprofundar na Ayurveda, sempre trazendo para nós amigas. E em um certo momento, ela teve até a coragem de ir para o Instagram. Ela é uma terapeuta que hoje tem uma página no Instagram. Então, olha como muito pouco tempo, em poucos anos, você conseguiu fazer uma jornada muito, muito grande. Muito grande. Muito É uma grande. transição do direito para a jornada materna, porque você se dedicou a Sim. isso é uma jornada que E é- só mulher que se dedica full time a isso sabe o que é. É muita dedicação. E para fazer uma outra É um transição, Olha, Hã? A jornada É um materna e emprego. dedicação é um emprego. é o emprego. É um E essa, Só que é um essas emprego de três 24 horas. mas eu vou Três te falar que, transições, né? assim, apesar dos pesares que existem nessa situação, eu sou extremamente grata, mas assim, eu sou de ter tido essa oportunidade de estar do lado do meu filho esse período todo, assim, 100% ele. Mas você Eu não me arrependo você disso. consegue ver que você poderia ter ficado no mesmo lugar? Você não Sim. precisaria ter ido atrás de descobrir Não. o seu brilhar de olhos. Ela empreende hoje, ela tem um espaço aqui em Moema, em São Paulo, onde ela atende só mulheres. Porque ela sempre falou, Bia, eu quero atender mulheres, eu quero acolher mulheres, não quero atender, eu quero mulheres, eu quero cuidar de mulheres como um dia eu fui cuidada. Então, quando ela chegou aqui, ela contou pra gente que ela estava insegura de falar sobre a jornada dela. Eu sei que é a primeira vez que você fala sobre a sua jornada, e a questão que eu fiz de você estar aqui para conversar com a gente é de que é uma jornada muito bonita. E quantas mulheres não vão se saírem, tipo, não, será que eu, depois de ser mãe, porque tem isso, né? Mas eu já sou mãe, eu já sou esposa. Inclusive, até eu tô velha, né? Já tem mais de 40, tô tô 50, velha, não o quero mercado não é mais. pra mim, esse negócio de Instagram não é pra mim. E, nossa, será que agora, com 40 anos, eu vou começar tudo de novo, né? E engraçado porque uma das coisas que eu mais ouvi quando eu falei que eu ia abrir a sala é assim, vai ser teu hobby? É esse o seu hobby? Eu olhei, é sim. Sabe, dá vontade né? Mas podem ouvir por aí isso, né? Ouve, porque assim, é uma coisa que imagina, vai ganhar dinheiro com massagem? Que tipo de massagem? Daí você começa a receber aquelas As mensagens, piadinhas, né? piadinhas e tal. Mas, gente, mas quem já deitou? Você já deitou na minha maca? Já. Quem deita ali, eu tenho certeza, não levanta igual. Não levanta igual. Mesmo que a pessoa não sinta, oh, nossa, uau, que transformação na minha vida, mas ela vai estar com menos dor, no mínimo. Talvez uma dorzinha a mais, porque da pressão, mas passa. E para mim isso é... Mesmo que eu ficasse no 0 a 0, sabe aquela coisa assim, eu trabalho para pagar as minhas contas do trabalho? É que não é dar, né? Mas se desse, eu faria isso. Porque E essa questão É gratificante. porque ela, assim, se eu pudesse dar, né, o de graça, que quando você encontra aquilo que você gosta, eu penso assim, o que eu vou fazer? O que você faria mesmo que fosse de graça? Se você não precisasse de dinheiro, você estaria disposta a fazer? Se é isso que você... É o seu óbvio, é aquilo que... natural pra você, né? sim. Muito Essa legal pergunta isso. uma vez foi muito poderosa pra mim. O que você estaria disposta a fazer Sem- de graça, sem receber? Quando você consegue achar essa resposta, é a tua entrega, né? E lógico que Sim. o desafio na nossa jornada é monetizar Até porque Aquilo é que a mais gente natural, ama. você fala assim, eu Aquilo que faria a de gente graça, é fácil pra mim, eu vou continuar fazendo de graça, eu vou fazer Exato. de graça, né? Então É. é um outro lado, Não é porque eu sou boa e que eu sei fazer facilmente. E porque eu amo fazer, que eu vou Fazer fazer de totalmente graça. de graça, porque Isso. tem um valor E monetário. uma coisa que a Flávia faz também, do acreditar, tipo, acreditar que alguém vai facilitar o caminho. Ela tem muito isso, assim como eu. Tá aqui, ó, vai conhecer aqui que vai te ajudar. A gente faz isso, eu também faço isso, ó, vai aqui conhecer que vai ser bom para você. E você tem hoje pessoas que guiaram você nesse caminho, né? De ter método, de saber como fazer, de saber como se comportar, como divulgar o seu negócio. Isso foi muito importante, né? Foi. Acelerou, porque veja, não tinha tanto tempo, vamos colocar entre aspas. Não, tem 2 anos, Já tá na com, verdade. ela tá que há 2 anos só e com a agenda quase lotada. Ela às vezes abre um horário ou outro. Então,
ter alguém que te colocou num lugar já num caminho certo, uma mentora, né? Assertivo. Sim. Eu acho que, na verdade, tem um pouco da filosofia do Ayurveda também. Porque quando eu fui para a Índia a primeira vez, tinha um casal de professores maravilhosos lá. E uma das coisas que eles falaram que me marcou muito foi que eles falam assim, quando você encontra o seu Dharma, que o Dharma é o seu dom, é o seu maior dom. Então, assim, você tem não necessariamente só um. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho o Dharma de ser mãe, que é um Dharma que eu vou ter que cumprir. E para mim é claro que eu encontrei o meu Dharma nas terapias corporais. Tudo flui. Mas não é que tudo flui, é tudo fácil. Nada é fácil. Mas flui. Então, os obstáculos vêm, mas aí vem alguém que consegue te dar aquele estalinho, você não está enxergando, vai para cá. Aí você vai para cá e era certo. Então, assim, ele flui com as dificuldades, mas flui. Quando não é, o trem emperra de um jeito que você só fica batendo. Rio, né? O rio sempre tem pedras, mas tem um fluxo. Ele ultrapassa, né? É difícil construir um novo caminho que não é o óbvio. Sim. E aí acho que é por isso que eu comecei a prestar mais atenção no que os outros me falam. Antes eu acho que eu não dava tanta atenção. Isso é muito legal. Como os outros te enxergam? O que as pessoas falam que você tem potencial? Escutar o que os outros falam, mas não sabemos se cozinha tão bem. Nossa, mas você serve as pessoas também. E a gente conversa muito, óbvio, com né? profundidade, às vezes até. Flá, você tem tanta facilidade com a escrita, você tem uma facilidade. Eu falo, às vezes, para ela, faz lá o seu story matinal, você na academia, para mostrar que você está fazendo a sua atividade física, que é importante. Então, esse caminho do Instagram também, que eu sempre falei para ela, não precisa ter medo, você não vai estar se expondo. E se você não quiser se expor de jeito nenhum. Uma boa escrita, vai pela exatamente, escrita. vai pela escrita, vai pela cor, vai pelo jeito. E ela tem feito, né? Tô melhorando. Hoje tem um monte de vocês. Como é que você fala? Eu fiz o storytelling. Fez. Maravilhosa. Muito bom, muito bom. Deixando as pessoas intrigadas. E o mais engraçado é que no primeiro, você votou, né? Que foi o de ontem. Que eu coloquei e tal, que eu nunca tinha falado em público, que essa é a primeira vez que me meti nessa. Não conseguiu falar não pro convite da amiga, né? E aí eu coloquei assim, o que será que eu vou fazer de inédito amanhã? Aí eu coloquei um trabalho de estética, tá na minha área, eu não sou esteticista, mas poderia ser. Defesa de tese de Ayurveda, poderia. Eu estava fazendo o curso da pós, eu tive que dar uma pausada, mas poderia ser. Ou participar de um podcast. 95% colocou podcast. Olha aí, já tava. E eu falei, gente, mas da onde as pessoas acham que eu vou fazer um podcast? Porque elas conhecem você, porque você fala com naturalidade dessas outras coisas que são óbvias na sua profissão, né? Defender uma tese, fazer alguma coisa, mas... Sim. E para mim, quando eu vi o teu story ontem, eu falei, eu não sabia que ela tinha medo. Porque quando eu vejo a Flávia, minha amiga, ela é assim, risonha, falante, ela é pra frente. E aí, às vezes, você vê que às vezes os medos, a gente tem medos que as outras pessoas não veem. E quão corajosa, né? Não, eu vou lá fazer o podcast, eu não sei se vai dar bom, se vai dar ruim. Se der ruim, a gente não assina o documento que permite a exibição, a gente rasga o documento. Mas veio. Mas o que é legal, assim, se é questão de medo, eu acho que mais do que o medo é a coragem de superar ele, ou de enfrentá-lo. Sim. Porque, tipo assim, o podcast, a gente na nossa jornada sempre tem uma coisa que é novo. Você fala assim, e aí? E esse próximo passo? É igual o nosso podcast. Vamos lá, e agora? Segunda temporada, e aí? Televisão. Então, assim, fica no bastidor e aí, né? O que será que vai dar isso? O que vai acontecer? Mas acho que a ousadia, acho que tem uma palavra que a gente pode usar, né? De começar de novo, às vezes de parar. Né? Porque não é só fazer, às vezes tem que ter ousadia para não fazer. É muito ousado não seguir e ficar.
como ela fez ao lado do filho, ao lado do marido, Entendeu? também é uma decisão. Isso, Sim. muito forte. Sim. Mas esse negócio de enfrentar o medo, eu acho que você tem que encontrar algum medo que você esteja disposto a encarar. Porque você acha que no final vai te fazer bem. E comigo isso foi o mergulho. E hoje eu encarei aqui como todos os mergulhos que eu faço. Você tem medo de mergulhar, mas você Sim. enfrenta. Eu tenho pânico quando eu tô no barco. Pânico. Assim, até chegar no barco eu tô em pânico. Pra pular, Alguém tem que te empurrar. quase isso. Ou eu tenho que ir na louca, assim. Eu que te empurrei aqui, né? E você que me empurrou aqui. Só que daí, na hora que eu caio na Vale água, muito a pena. gente, eu fico. É uma paz, é uma coisa. Eu não tenho medo lá embaixo. Lá embaixo é a minha respiração só que eu escuto. É aquela coisa linda. E sempre tem alguém segurando minha mão, porque todo mundo fica preocupada com o estado que eu pulei, né? E na hora que eu saio, todas as vezes eu falo: não me deixa desistir. Se eu falar que eu não vou, insiste, porque depois eu gosto. Só que não cabe aos outros fazerem isso, né? É uma coisa, eu tenho consciência agora, né, que não cabe aos outros. Às vezes cabe, amiga. Às É vezes normal. cabe, né? A gente tá muito feliz de você estar aqui compartilhando a sua história, viu? Eu, principalmente, por não saber que estava te empurrando, mas agora sabendo, vou continuar empurrando. Como que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais, para acompanhar o seu dia a dia, para marcar uma massagem com você, quem estiver aqui em São Paulo? No Instagram. Qual que é o seu arroba? FláviaKA.terapeuta. FláviaKA.terapeuta. É aqui em Moema, uma sala linda. Em Moema, uma sala. Se a pessoa precisar, a Cris está no mesmo endereço, então, Tá no que a mesmo gente endereço. mostrou, elas estão no mesmo endereço, uma defende lá o povo e a outra faz a massagem. Né? Você passa na crise, vai passar um nervoso, aí você Volta lá, Maravilhoso. Obrigada, amiga, pela confiança de estar aqui com a gente. Obrigada A vocês por terem recebido a Flávia com tanto carinho também. E a gente convida você a encaminhar esse episódio para uma amiga que precisa ouvir um pouco disso, enfrentar os medos, encarar a vida. Precisa de uma terapia, Isso! uma massagem. E aproveita e segue a gente, que a gente vai ficar muito feliz de ter você aqui como audiência nos nossos próximos episódios. E a gente se vê no próximo episódio. No próximo episódio. É isso aí.